Olá, estou aqui para apresentar as questões de identidades brasileiras na prova de linguagens do Enem. Como disse anteriormente, as questões de identidades, de internet e de educação física, elas requerem habilidades menos refinadas, como identificar o assunto do texto e ainda ser capaz de identificar paráfrases ou globais ou do texto verbal, paráfrase do texto total, global, paráfrase de imagens ou ainda uma paráfrase de uma parte do texto. Vejamos então o que cai em identidades brasileiras. 2009, houve 3 aplicações do Enem, sabidamente, e houve 9 questões de identidades. 2010, 2 aplicações e 2 questões. 2011, 2 aplicações e 3 questões. 2012, 2 aplicações e 1 questão. 2013, 2 aplicações e 3 questões. 2014, 3 aplicações e 11 questões. Já até levantei a hipótese porque houve tantas questões de identidades. O normal é haver 1 ou 2 questões, tá, de identidades, e vejamos quais são os temas. O que cai de identidades brasileiras? Desdobramentos das culturas europeias e africanas no Brasil. Tá? Digamos, uma questão que fale aí sobre elementos africanos na cultura brasileira, como samba, tá? Elementos como as danças ou celebrações afrodescendentes, ou ainda música, ou danças, ou elementos culturais portugueses ou europeus. Um exemplo aqui, a quadrilha, que está associada ao folclore brasileiro, mas tem origem notadamente europeia. Tá? Esses são os desdobramentos das culturas europeias e africanas do Brasil. Já houve 8 questões. Patrimônio cultural, muito importante aqui o tema, já houve 7 questões. O patrimônio pode ser material ou imaterial. Tá? O patrimônio material são as cidades, ainda os acervos históricos. Pega Salvador, Ouro Preto. Tá? As comidas ainda. Ah, Manuel, tem nada a ver. Já houve uma questão sobre o pão de queijo, tá? Na prova de ciências humanas, e o tema é patrimônio cultural. Então cai aqui e pode cair lá nas ciências humanas. O patrimônio, além de material, cidades, acervo histórico e comidas, pode ser imaterial, tá? Danças são elementos do patrimônio cultural imaterial. Ainda textos da tradição oral. Eu me lembro das parlendas, ou ainda músicas ou histórias transmitidas de geração a geração. Os saberes e crenças de um determinado lugar. Eu penso naquelas mulheres que benzem. Elas têm um conhecimento de mundo. É um conhecimento de uma determinada área e passa de geração a geração. Tá? Benze, sei lá, de espinhela caída, tá? Mal olhado. Nem sei o que é espinhela caída, não, mas eu acho poético. Tá? E, obviamente, é um patrimônio cultural e material. Ainda dentro dos saberes e tradições do patrimônio material, saberes e tradições, a gente pode pensar nas fórmulas de plantas, de chás que são passados de geração a geração. Tá? Benzedeiras, e aí as pessoas que preparam esses remédios. Até porque não tem, em tese, uma receita escrita. Lembrando, o patrimônio cultural aparece na prova de linguagens e na prova de ciências humanas. Material, cidades, acervo histórico e comidas. Patrimônio imaterial, danças, textos da tradição oral e ainda saberes e técnicas associadas a uma região. Muito importante, já falei. Diversidade social, linguística e cultural. Tá? É um patrimônio cultural, linguístico aí, 5 questões que já houve. Povos indígenas, preservação e integração. Quase já houve 4 questões, e quando caem questões sobre os povos indígenas, há 2 grandes eixos de raciocínio. O índio vai continuar a ser índio. Tá? O índio vai preservar a sua identidade, o seu ethos, a sua cultura, o seu modo de viver. Mas o índio também vai se apropriar das conquistas tecnológicas do século XX e do século XXI. Então o índio vai usar a internet para poder fazer sites, ou sei lá, criar comunidades que se refiram à cultura indígena, à língua indígena. O índio vai usar o computador. Tem uma questão que fala, o índio, uma entrevista de um cidadão lá, tá? Almir Surui. O índio até usando a internet, está usando Windows. Até eu quero usar a palavra Windows, não.
Vou usar a palavra Oventã, tá? Na língua indígena, Oventã é janela. O que interessa? A defesa, a perspectiva ideológica da questão que trata dos povos indígenas é preservar a cultura do índio. Fala assim, o índio sempre vai se apropriar da cultura estrangeira. Todo mundo se apropria, tá? Esse caráter, poderia chamar de antropofágico, ele nem é antropofágico, com todo respeito. Até porque os portugueses se multirraciaram. O português, de acordo com alguns sociólogos, ele não tem preconceito. Darcy Ribeiro fala que há português do cabelo preto e da barba ruiva. Todas as raças andam lá, em Portugal andavam sem preconceito nenhum, de acordo com Darcy Ribeiro, que eu amo muito. Tá? Ótimo. Então, todo mundo, o mundo inteiro faz essa ideia. A visão do Enem é: o índio vai continuar a ser índio e vai ainda incorporar as tecnologias dos séculos 20 e 21. Vamos lá, então. Primeira questão. O folclore é o retrato da cultura popular de um povo. A dança popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho e significados. Dançar a cultura de outras regiões é conhecê-la, é de alguma forma se apropriar dela, enriquecer a própria cultura. Desdobramento das culturas europeias e africanas no Brasil. As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural. É obra, está escrito assim no Enem, obra de um povo que a cria, recria e perpetua. Sobre essa abordagem, deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira o Bumba Meu Boi, que é uma dança teatral onde personagens contam uma história envolvendo crítica social, morte e ressurreição. De acordo ainda com Darcy Ribeiro, tá, no povo brasileiro, todos os elementos culturais associados ao boi dizem respeito ao povo sertanejo, ao povo nordestino. A colonização começa no século XVI, tá? E o primeiro engenho de cana-de-açúcar, de acordo com Boris Fausto, na história do Brasil, vem em 1560. O engenho é de engenho monocultor, cana-de-açúcar, obviamente. Plantava-se alguma coisa ali para comer, de acordo com Darcy Ribeiro. E ali perto do engenho criavam-se os bois. É assim que fala o mestre. Tá? E esses bois são criados sem um curral. Eles são criados livres, chama-se pecuária extensiva ou semi-extensiva. Ainda Darcy Ribeiro diz que os índios, ou os filhos dos índios, se adaptaram muito a esse conduzir o boi para lá e para cá. Tá? E eles viraram os vaqueiros. Lá no Nordeste tem aquela cultura do boi, aquela capa, roupa que usa o vaqueiro. Parece uma espécie de cavaleiro medieval de couro, tá? Uma armadura de couro. Tá? Maravilha. Ah, mas não, então está associado ao Nordeste. Sim, ao Brasil sertanejo, ao Nordeste. Também aparece no Norte, até porque o norte do Brasil começa a ser efetivamente colonizado ou povoado no final do século XIX, aí seguindo à vontade os pensamentos de Dom Pedro II. Existem alguns ciclos que levam as pessoas para o norte, também de acordo com Darcy Ribeiro. E muita gente do Nordeste foi para lá. Tanto que existe lá a brincadeira do boi bumbá. Existem os bois do carnaval, boi garantido e boi caprichoso. É um desdobramento da cultura nordestina, sem dúvida, que é folclore brasileiro. Letra A correta. Quadrilha das festas juninas. Já até adiantei aqui em outro vídeo que a quadrilha tem origem aristocrática europeia, mas se adaptou bastante bem aqui ao Brasil. Sem dúvida que é uma manifestação folclórica brasileira. Leio. Quadrilha das festas juninas, que associam festejos religiosos às celebrações de origens pagãs envolvendo as colheitas e a fogueira. Essa ideia da fogueira e da festa junina é muito forte. Em Minas Gerais, no Nordeste, o povo para poder ir para as festas, para poder dançar forró, tá? Para poder comer, é muito legal, tá? Evidentemente, cultura popular, folclore brasileiro, nem A nem B. Congado, sem dúvida, desdobramento. O bumba meu boi é associado à cultura europeia e brasileira, quadrilha europeia e brasileira. O congado tem a ver com a cultura brasileira e africana, representação de um reinado africano onde se homenageiam, deveria ser homenageiam santos através de música, cantos e dança. Tá? Existem até alguns santos que são santos dos pretos, tá? Santo do Brasil crioulo, tá? De acordo com Darcy Ribeiro. São Benedito, Santa Efigênia, tá? Nossa Senhora dos Pretos. Tá? Existem alguns santos aqui associados à cultura
afro-brasileira, que é chamada de Brasil crioulo. Nossa Senhora do Rosário, sem dúvida, excessivamente importante. Tanto A quanto B quanto C fazem parte do folclore brasileiro. O balé é uma dança europeia, plié. Pas de deux. Não marco, aliás, a letra D. Não há nenhum traço cultural folclórico brasileiro. Balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma história em forma de espetáculo. Olha só, a quadrilha também tem elementos franceses, não é, Manuel? Sem dúvida. Tu, tá? En arrière, en avant, tá? Para frente, para trás. Ótimo. A quadrilha se adaptou e foi alterada aqui no Brasil. Balé não, balé sem dúvida é só europeu, marque-se a letra D de dado. Carnaval, em que o samba derivado do batuque africano é utilizado como objetivo de contar ou recriar uma história no desfile. O carnaval é um desdobramento de uma dança europeia, em Portugal chamada de intrudo. No século XIX ainda era intrudo. Só vira carnaval com bloco, com gente na rua, com samba, na década de 1910. Existem alguns livros que falam de uma senhora chamada Tia Ciata, uma negra, que veio da Bahia, saiu da Bahia e veio para o Rio de Janeiro. E lá tem o marido, tem os amigos, eles se reuniam para poder fazer samba de roda, se reuniam para poder celebrar o candomblé. Tá? Na década de 1910, tá? Sendo mais específico, depois de 1917, começam a sair uns grupos de uns negros lá. Esses negros ficam brincando, dançando, tá? No batuque, e aí vira carnaval. Mas não concordo. Se você não concorda, veja o carnaval europeu, o carnaval de Veneza. Esse negócio do samba, essa mistura, essa fusão africana e europeia é brasileira, sem dúvida. Tá? Destacando aqui, sem dúvida, eu iria falar, o samba, o carnaval nasce com Tia Ciata, no Rio de Janeiro. A Bahia é a inventora aí do samba, sem dúvida. A Bahia mandou Tia Ciata, como disse Caetano Veloso, para poder criar o samba, ou desdobrar o samba lá no Rio de Janeiro e criar o carnaval. Muito bem, deve-se assinalar como não brasileiro, o balé, sem dúvida. Eu até analisei e dei alguns detalhes sobre elementos ou danças brasileiras em A, em B, em C e em E. Adiante. Por onde houve colonização portuguesa, a música popular se desenvolveu basicamente com o mesmo instrumental. Podemos ver cavaquinho e violão atuarem juntos aqui, em Cabo Verde, em Jacarta, na Indonésia ou em Goa. O caráter nostálgico, sentimental, é outro ponto comum da música das colônias portuguesas em todo o mundo. Essa nostalgia, essa tristeza vem do fado. É uma música muito triste, uma música chorosa, uma música dolorida do português. Muitos vinham para cá, e isso aparece na literatura, em livros como o Cortiço. Tá? A personagem Jerônimo fica desesperada, triste, tocando a violinha lá, tocando, sei lá, o cavaquinho e sofrendo. No Brasil, um desdobramento, pode ser a música chamada de caipira, dos anos 1930, 40, 50, 60, 70, 70. É uma música muito triste. O caboclo cantava até dando um vibrato, chorando. Tá? Um desdobramento desse caráter nostálgico, sentimental do fado. Volto para o texto. O Krjong, a música típica da Jacarta, é uma espécie de lundu mais lento, tocado comumente com flauta, cavaquinho e violão. Em Goa não é muito diferente. Questão do Enem de 2014. De acordo com o texto de Henrique Cases, grande parte da música popular desenvolvida nos países colonizados por Portugal compartilha o instrumental, destacando-se o cavaquinho e violão. No Brasil, são exemplos de música popular que empregam esses mesmos instrumentos. Maracatu e ciranda. O maracatu e a ciranda são muito percussivos. Tá? No maracatu, existe o mestre de maracatu, existe aquele cidadão que usa uma espécie de uma peruca, assim, todo colorida. Tá? O maracatu é percussivo, são os instrumentos de percussão, tá? Por vezes muito rápido. A ciranda é uma música aí, talvez até mais lenta, muito associados ao Nordeste, ao Brasil sertanejo. Salve o mestre Baracho aí na ciranda, tá? O grande inventor, o criador da ciranda, tá? Do jeito que a gente conhece no século XX e no século XXI no Brasil. Não marco a letra A. Na letra B, carimbó e baião. O carimbó é uma espécie de pré-calipso. É uma dança associada é uma dança popular do Pará, tá? Da região norte. É chamado de uma dança mais brega.
tá? Existe um cidadão chamado de pinduca. Você poderia conhecer, ouvir depois, ele faz essa ideia do carimbó, tá? É uma dança parecida com o calypso, até chamei de pré-calypso aqui, tá? Não há violão e cavaquinho, obrigatoriamente. Cavaquinho não há, violão pode até haver. O baião é um subgênero do forró. Os instrumentos principais são a sanfona, tá? A caixa lá, o bumbo e ainda o triângulo. Pode haver outros instrumentos. O normal é a sanfona e o baião, sem dúvida associado ao forró e também à cultura nordestina ou sertaneja. Choro e samba, obviamente neles há cavaquinho e há violão. Deve ser assinalada a alternativa C. A chula é um subgênero do samba. É um samba rural que ainda é feito, inacreditavelmente, no interior da Bahia. Muito bonito. Tá? O siriri é uma dança típica do Mato Grosso. Xote e frevo. O xote, tal qual o baião, é um subgênero do forró, a ideia aí da sanfona. O frevo está muito associado à cultura ali do Brasil sertanejo, do norte, é uma dança com muita percussão, a instrumentos de sopro também, associada aí ao maracatu. Tá? Deve se assinalar, sem dúvida, a alternativa C de casa. Só destaco que choro, samba e chula tem, sem dúvida, cavaquinho e violão. A literatura de cordel é ainda considerada por muitos uma literatura menor. A alma do homem não é mensurável, e desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e os sentimentos de qualquer homem, vai sempre ser um gênero literário preferido de quem procura apreender o espírito nordestino. Os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Uma pausa. O cordel é uma narrativa em versos. É uma historinha que aparece num livreto de 8, 16, 32 páginas. Esse nome cordel se refere ao fato de que esse livreto, impresso quase que artesanalmente, ele é vendido nas feiras, muito comum no Nordeste, no Brasil sertanejo, mas se espalhou pelo Brasil todo. Se refere ao Nordeste, sem dúvida. Tá? Obviamente, essa ideia de contar a história, cantar a história, vem lá do norte da África, e depois esses cantadores ou recitadores vão para Portugal, e de Portugal eles descem e se adaptam muito bem aqui ao Nordeste. O cordel está muito associado à cultura popular nordestina, e o cidadão ele consegue escrever sobre qualquer coisa. Uma das características mais interessantes aí do cordel é que o cidadão pode escrever, digamos, até sobre a guerra atômica, sei lá, qualquer tema o cordelista consegue escrever. Outro detalhe interessante que é maniqueísta, vai haver uma moral muito rígida. O maniqueísmo é uma oposição rígida entre o bem e o mal. Tá? Eles vão criticar alguns valores e defender outros de acordo com a sua ideologia e a sua moral. Me lembro da chegada de Lampião no inferno. Vamos falar de Antônio Silvino, um cangaceiro terrível aí dos anos do final do século XIX e início do século XX. Até o próprio Tom Zé fez um cordelzinho interessante, a chegada de Raul Seixas de Lampião no FMI. Essa ideia da moral é muito interessante. Existe um cordel, me lembro assim, até parece um pouco de funk, que fala a história da menina que bateu na mãe e virou uma cachorra. Tá? Muito engraçado. Então, esse caráter moral e associado à cultura do Nordeste, tá? E a cultura sertaneja evidente que se espalhou pelo Brasil. Desdobramentos do cordel ou gêneros muito próximos, tá? Sem dúvida, gêneros, são a embolada e ainda o desafio, o repente. Tá? O repente, o que é? Também pode ser uma narrativa. Você dá um tema, tem um cantador ou dois cantadores, normal que haja dois. E você dá o tema e na hora eles glosam, eles comentam, eles zoam de você, do tema dele, da mãe dele, de todo mundo, comenta sobre tudo. Para fazer essa ideia do repente, até chama repente porque é de repente que ele faz a improvisação. O cidadão tem que ser excessivamente inteligente. No Nordeste, tá? Muitos cidadãos semi-analfabetos foram pós-doutores em repente. Eu vou citar um cidadão que deveria ser conhecido de todos, chama-se Pinto do Monteiro. Na verdade, Pernambuco brilha, de acordo com um documentário lá chamado Poetas do Repente. Se poesia iluminasse o mundo, um dos lugares mais iluminados seria Pernambuco, que é deslumbrante. Muitos repentistas, e o repente pega um tema e na hora, dois cidadãos vão transformando em poesia, rimando, pensando e metrificando. Como um desdobramento aqui do repente, ou um gênero parecido, eu tenho a embolada. Os emboladores, eles são cantores. Eles vão cantar com pandeiro, tá? Podem cantar até com violão. Tem uns emboladores que tem até, sei lá, guitarras e vai por aí, caju e castanha, por exemplo. O embolador, ele não cria.
Ele só divulga, ele canta. Já falei em Caju e Castanha, são a dupla de boladores bastante conhecidos do Brasil. Tá? Eles têm uma música e tem um caráter um pouco a ver com o cordel e também um pouco a ver com o repente. Tá? Se você quiser saber mais, existe um vídeo deslumbrante que você acha de graça no meu site. Curta lá a fanpage. E também acha no YouTube, chama Poetas do Repente. Falei então da cultura do cordel e falei dos gêneros e subgêneros associados a essa literatura muito nordestina e falada e popular. Leio então as 3 últimas linhas do primeiro parágrafo. Na nossa época, apesar dos jornais da TV, que poderiam ter feito diminuir o interesse nesse tipo de literatura e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenáculos acadêmicos. É óbvio que a faculdade estuda isso, estuda esse fenômeno maravilhoso do meu ponto de vista. A literatura de cordel, as xilogravuras. A xilogravura é um desenho que aparece na capa. É feito de forma artesanal. O cidadão pega um pedaço de madeira e vai cavucando assim e faz uma imagem belíssima. Vira lá a capa. Um desenho, uma ilustração, tá, da literatura de cordel. A literatura de cordel, as xilogravuras e o repente, falei do repente, não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e cantorias. Cantoria tem um repentista, pode ter até um embelador. Foram o professor que ensinava as primeiras letras e o médico que falava para inculcar o comportamento sanitário. O cordel e o repente fazem muitas vezes de um candidato o ganhador da banca de deputado. E assim, lendo e ouvindo, foi se formando a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia. Maravilhoso. Vamos lá para a questão. Patrimônio cultural, sem dúvida. O gênero cordel, o gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. Eu falei, tá? Esses narradores orais vêm do norte da África, foram para a Europa, ali para a Península Ibérica, e depois houve uma evolução, sei lá, o contato cultural, a transfusão cultural, e se adaptaram, esse gênero se adaptou fenomenalmente ao Nordeste. O gênero textual cordel tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre literatura de cordel permite descrever esse gênero textual exclusivamente com instrumento político. Absurdo tem a ver com a cultura de uma determinada região, com os valores. A, de absurdo, não marco. B, valorizar o povo nordestino, que tem no cordel sua única forma de expressão. Uma leitura muito infeliz, única forma. Tá? Eu até falei de subgêneros do cordel. Ressaltar sua importância, e falei de danças, a cultura é riquíssima. Ressaltar sua importância e preservar a memória cultural do nosso povo. Deslumbrante, a letra C tem a ver com patrimônio cultural, material e imaterial. O cordel, porque tem o folhetinho. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos em Barbados. A leitura do texto não fala do valor baixo, não. Tá? O valor é monetário baixo. A leitura do texto permite informar os leitores do baixo valor literário desse tipo de produção. Houve algum tempo, tá, em que existia um preconceito contra essa literatura, chamada até de paraliteratura, uma literatura menor. Menor nada, é uma literatura aí popular e tem tanto valor como qualquer outra. Brilhante a questão, do meu ponto de vista, e o objetivo do texto é destacar a importância da preservação da memória cultural do povo brasileiro, nordestino e brasileiro.